Violência não é apenas caso de polícia. Violência é também descaso do governo. Pequenas agressões às quais nos sujeitamos dia após dia, muitas vezes sem perceber, mostram que vivemos em estado de permanente tensão. Transportes coletivos superlotados transformam o simples direito de ir e vir em enorme sacrifício. Gente transportada como se fosse carga. Isso é violência. Seres humanos como parte da paisagem urbana, vivendo e dormindo nas ruas, sem ter onde se abrigar, sem ter nenhuma esperança, sem ter um futuro para construir. Isso é violência. Imensas filas nos hospitais públicos colocam diante de nossos olhos uma triste realidade, a de que a saúde de nossas instituições não anda nada boa. Isso é violência. Bairros com ruas mal iluminadas e onde o esgoto corre a céu aberto mostram o lado desolador de uma sociedade onde muitos valem pouco enquanto cidadãos. Isso é violência e muito grave. Mas nada nos atinge mais fundo do que quando assistimos a violência chegar e bater a portas como essa. Aí percebemos o quanto as portas de nossas escolas estão frágeis. Quando a violência se instala no ambiente escolar, o prejuízo é de todos. É dos professores, submetidos a jornadas múltiplas, mal remunerados, trabalhando em ambientes sem infraestrutura, com dificuldades para oferecer um ensino de maior qualidade como gostariam. É das crianças e jovens que fazem enormes sacrifícios para chegarem até a escola e, uma vez lá, apesar do esforço de todos os envolvidos, sentem que não estão recebendo tudo aquilo que desejam e que a Constituição lhes garante. Esta é a violência com a qual não podemos, não devemos nos acostumar. As imagens que acabamos de ver fazem parte de uma série produzida pela equipe do Educação na TV em 2001. 11 anos se passaram e a situação, infelizmente, não melhorou. Ao contrário, a violência cresceu e muito nas escolas brasileiras. Estudo recente da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais no Brasil mostra que a escola é o quarto local onde há mais ocorrências de violência contra crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. O absurdo é que a escola está à frente dos bares como local de incidência da violência. Dados mostram que dos 5 aos 9 anos, as ocorrências de violência na escola por amigos ou conhecidos representam 49,7% dos casos. Dos 10 aos 14 anos, 60,16%. E dos 15 aos 19 anos, 52%. Para o sociólogo Júlio Jacobo Weiselfels, coordenador da pesquisa, a escola deve criar mecanismos de mediação de conflito com o objetivo de estimular a tolerância e o convívio com as diferenças. E para ele, a medida é urgente, se for considerado que o maior número de agressões acontece entre os próprios colegas da escola. A situação é delicada e pede urgência, mas o Estado tem demorado muito para agir. Pesquisa realizada em 2006 pela APUESP em conjunto com o DIEESE já mostrava as agressões física e verbal e os atos de vandalismo como rotineiros no ambiente escolar. 70% dos professores entrevistados declararam saber de casos de tráfico de drogas nas escolas. Para mais de 77%, a superlotação das salas de aula é um dos fatores principais para essa violência. Na semana em que se comemorou o Dia do Professor, o Jornal da Band veiculou a série Professor Ameaçado. As 4 reportagens escancararam à população a triste realidade das escolas brasileiras, onde jovens protagonizam uma violência crescente em ambientes frágeis e vulneráveis. 57% dos professores, eles se afastaram por motivo de saúde e a causa da doença é estresse. E muito levado pela dificuldade de trabalhar na sala de aula da forma como está hoje. Estudos internacionais confirmam o que todos os brasileiros já sabem. Os professores no nosso país são muito mal remunerados. Embora o piso salarial profissional nacional tenha tido forte impacto sobre a remuneração dos professores brasileiros, há muito ainda que fazer. No estado de São Paulo, o mais rico, e
que possui a maior rede de ensino do país, com 230 mil professores, a ausência de uma carreira justa e atraente, os baixos salários e a falta de formação inicial e continuada afastam um contingente de bons profissionais da escola pública. Hoje o Estado de São Paulo investe 40% do seu orçamento no funcionalismo, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca um limite de até 52%. Ou seja, há espaço para avançar na recuperação salarial e se pagar um salário mais decente para os funcionários do Estado. Sem contar ainda que no Estado de São Paulo continua a luta pela implementação da jornada do Piso Salarial Profissional Nacional, que destina 33% das atividades do professor para atividades extraclasse. Eu acho que nós temos que avançar nessa discussão, até porque na discussão da carreira que nós fazemos, aponta-se muitas das atividades, né, e que vai requerer mais jornada, vai exigir mais jornada extraclasse também. Como é que vai ficar essa discussão, né? Quando que efetivamente nós vamos ter um calendário de implantação efetiva da jornada do piso salarial profissional nacional? Os educadores paulistas reivindicam a implementação imediata da jornada do piso. Mais ainda, aumento do reajuste previsto para 2012, além dos 5% da GAN, incorporação do bônus aos salários, garantia de direitos aos professores da categoria O, fim das provas excludentes, fim das férias repartidas, plano de carreira que valorize e respeite os professores. Formação igual, trabalho igual, direitos iguais a todos os professores, reposição das perdas salariais já. A qualidade da educação precisa melhorar. O professor é o elemento central do processo ensino-aprendizagem. A desvalorização desse profissional o tem levado ao adoecimento. É inadmissível que nós tenhamos que ficar 32, 31 horas com aluno, sem tempo para preparar a aula, sem tempo para nada, com vida dupla, tripla e até quádrupla. Tá certo? Porque nós temos filhos, nós temos casa. E a vida do professor não morre ali na sala de aula, é levada para lá o trabalho, para casa também. Então, desta forma, pensar nessa instituição da implementação da jornada do piso. A segunda, constituição de comissão paritária de saúde no local de trabalho, composta no caso, o governo, representantes do governo e trabalhadores em educação, que estuda desde as condições de trabalho do professor até mesmo os casos de adoecimento que leva, tá certo? Pode ser levado para o IANSP. Então, eu acho isso. E a mais importante de todas é como tornar protocolo essas doenças que nós contraímos por esse trabalho que é considerado penoso, segundo a Organização Internacional do Trabalho. O fato principal, a base de tudo para a melhoria de praticamente todas as doenças está na atividade física e na alimentação. Melhores informações e de como fazer, de como praticar dentro de cada sua situação, de tempo, horário, financeira, e principalmente a alimentação saudável. São a base de todo para a gente poder, talvez não resolver tudo, mas diminuir, combater e amenizar algumas situações. E outra, sem dúvida nenhuma, o acompanhamento médico, os exames periódicos, exames de prevenção, que são fundamentais para todos, né? O governo tem que dizer mais claramente o que ele quer da educação e não procurar culpados, né? E nessa de procurar culpados, quem está ficando doente somos nós.